Pronto. Oficialmente, boa tarde. A partir de agora, a nossa aula está sendo gravada. E hoje nós vamos falar sobre. Deixa eu ajeitar aqui. Dois tópicos muito importantes na produção de texto, principalmente nessa produção de texto dissertativo argumentativo, que é o texto do Enem. Hoje eu quero falar com vocês sobre o parágrafo, a estrutura do parágrafo e os tipos de parágrafos e os operadores argumentativos, que vão ser fundamentais os dois para uma boa redação, para uma boa pontuação, tá? E aí eu já vou fazendo alguns comentários a respeito da redação de vocês. Eu não alterei a data não, a quantidade de dias, mas deve faltar menos, tá? Na verdade, deve estar faltando menos que 106 dias para o Enem, tá bom? Porque eu coloquei isso aqui semana passada. Professora, para que a senhora coloca isso? Para a gente ficar desesperado, agoniado, com medo, surtar? Não. Nós precisamos ter noção de tempo. E nós estamos bem perto da prova do Enem. É claro que eu sei todo o contexto que nós estamos vivenciando. Porém, como foi ano passado, como será esse ano, nós vimos que o governo ele não parou o Enem por conta disso. Né? Ele não levou em consideração as situações de milhões de estudantes de escola pública. E ele seguiu tocando o barco. Então, se ele segue, vamos usar essa expressão, tocando o barco, a gente tem que remar, né? Nós precisamos fazer algo para chegar lá em condições de fazer uma boa produção textual. Então, a partir de agora, a partir desse momento, vocês precisam entender, falta bem pouco, muito pouco para a prova. Vocês sabem que um mês passa assim. O agosto mal começou, já está quase terminando. Domingo já é metade do mês. Então, nós precisamos nos organizar. Professora, o que eu posso fazer? Nós estamos sem aula presencial, enfim, o que eu posso fazer? Eu acredito que eu já dei essa dica. Quem é meu aluno em outro lugar também já me ouviu falar disso e vai ouvir de novo. Treinem redação em casa. A internet, o Google, está cheio, né, de plataformas, de sites. O Instagram tem muito perfil que dá dica, que ajuda. Tem muita proposta de redação, só para você pegar a proposta lá e produzir o seu texto. Então, treinem, redação é prática, é treino. Alguém pode falar assim, mas professora, que adianta eu treinar se não tem quem corrija a minha redação? Para eu saber se está certa, se está errada, se está no rumo, e aí? Realmente isso é um ponto X. Tem algumas plataformas que fazem a correção gratuita, né? É só pesquisar que você vai encontrar. Mas não fiquem presos ou dependentes da correção, porque à medida que você for praticando, que você for tendo contato com textos dentro do padrão, textos nota 1000, por exemplo, você já vai assimilando a estrutura, você mesmo vai começar a perceber o que mudou da primeira para a segunda, que você não vai mais repetindo. Então, há uma conscientização própria. Outra dica que eu dou, além de treinar, que é a principal e a fundamental, é leia redações nota 1000. Isso ajuda muito. Não é ler para decorar e tentar fazer a sua igual, seguir essa mesma trajetória. Não. É ler para ver a estrutura, para ver as palavras, os conectivos, os tipos de argumentos que foram utilizados. Se todo dia você conseguir ler uma, você não vai gastar 2 minutos para ler uma redação do seu dia. Se todo dia você ler uma redação nota 1000, eu tenho certeza que isso vai acrescentar na sua produção, porque você fica cheio aqui no seu HD de exemplos bons, de bons modelos, tá? E aí eu quero falar depois sobre essa questão de modelos, porque corrigindo a redação de vocês, eu percebi que alguns estão usando modelos prontos da internet. Não é o texto todo, são aqueles modelos, eu acho que alguns sabem do que eu estou falando. A internet tem alguns modelos que dizem assim, esse modelo aqui você pode usar para qualquer tema, né? Não sei se vocês já viram isso, mas tem. Professora, é errado, a senhora vai descontar ponto? Eu não vou descontar ponto por isso, eu vou descontar ponto pelo texto. Porque o que acontece? Alguns usaram modelo pronto, que eu sei, eu corrijo muitas redações,
Então, eu trabalho já há algum tempo com isso e eu sei os modelos que estão aí, não vou dizer todos, mas pelo menos a maioria, os mais conhecidos. E eu consigo perceber que você se baseou em um modelo, mas qual foi o problema? Você pegou um modelo para usar nesse tema, mas não conseguiu usar de forma coerente. E aí a sua redação não ficou boa. E aí você vai perder ponto por isso. Ah, eu vi aqui que o fulano usou o modelo, pegou as mesmas citações, os mesmos autores, mas ele conseguiu relacionar corretamente com o tema, argumentar em cima. Ok, sem problema. A questão de usar o modelinho pronto é você não conseguir relacionar adequadamente com o tema da proposta de redação. Aí talvez alguns estejam, não estou entendendo como assim, modelo. Quem usou modelo sabe do que eu estou falando, tá? Então, quem usou tem essa consciência aí do que eu estou falando. Então, relaxa que vai dar tudo certo. Nós temos tempo ainda, professora, para melhorar, para produzir boas redações, para chegar lá no Enem com mais segurança? Temos. Temos condições, sim. Depende da nossa dedicação, do nosso esforço, do nosso empenho. Como eu já tenho falado há algum tempo, eu estou à disposição para ajudá-los, tá? No que for possível, para que vocês consigam melhorar essa questão da redação. Então, vamos falar do nosso conteúdo de hoje, dessa semana, da parte da redação que nós vamos estudar essa semana. Então, desde o início dos nossos estudos, eu estou trabalhando com vocês somente o texto dissertativo argumentativo, né, desde maio, e falando de cada parte desse texto. Hoje nós vamos falar do parágrafo. E todo o texto é composto, é formado pelo parágrafo. Então, a primeira coisa que você vai aprender hoje, quem ainda não sabia, é que cada parágrafo da redação é uma mini redação. Como assim, professor? Uma mini redação? É uma mini redação porque cada parágrafo tem que ter início, meio e fim. A gente chama, a nomenclatura correta é tópico frasal, argumentação e conclusão. Ou seja, você começa o parágrafo apresentando um argumento, uma ideia, você defende, sustenta essa ideia e você conclui. Essa é a estrutura de um parágrafo. E aí a maioria dos alunos que estão começando a praticar a escrita da redação não tem essa consciência. E aí acabam fazendo um parágrafo apenas com o tópico frasal e às vezes com a argumentação. A conclusão passa longe, o fechamento do parágrafo fica esquecido. Quando vocês receberem a redação, muitos vão ver assim: faltou fechar a ideia. Feche a ideia, conclua a argumentação. É tudo a mesma coisa. Quer dizer o quê? Que o seu parágrafo faltou uma conclusão. Em pouquíssimos, até teve uma frase de conclusão, mas aquela frase de conclusão não foi realmente a conclusão completa do que foi dito no parágrafo. E ainda assim eu coloquei, feche o parágrafo. O que é fechar o parágrafo? É concluir a ideia. Cada parágrafo, gente, apresenta uma ideia. Então, se eu tenho ideias diferentes, eu vou colocar em parágrafos diferentes. Eu chamo de argumentos. Ah, eu tenho 2 argumentos. Nós já aprendemos que lá na introdução eu vou apresentar o tema, a tese e 2 argumentos, né? Então, tenho 3 coisinhas para fazer. Quando eu apresento esses 2 argumentos, lá na minha introdução, significa que um parágrafo vai falar sobre o primeiro argumento e o segundo parágrafo do desenvolvimento, no caso, o terceiro parágrafo do texto, vai falar sobre o outro. Então, é cada argumento, cada ideia em um parágrafo. Alguns acabam colocando várias ideias em um parágrafo só, vários argumentos, e acaba não desenvolvendo nenhum deles. E aí a redação fica prejudicada. Então, eu tenho argumentos diferentes, eu vou colocar em parágrafos diferentes. O que acontece às vezes, professora? Às vezes, você quer usar 2 argumentos em uma ideia só. Você pode fazer isso, desde que você amarre, de que você mostre a relação desses 2 argumentos. Aí você apresenta 2 aqui e lá no próximo, argumentos diferentes. Sempre tem que ter essa ideia de argumentação diferente em cada parágrafo. Estrutura, como eu já disse, um parágrafo deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão.
obrigatório. Se você for avaliar por essas 3 partes, o teu parágrafo tem que ter 3 períodos. Porque, professora, o que é um período mesmo? Contem o período como ponto seguida. Começou lá a primeira frase do parágrafo, aí tem um ponto seguida, então é um período. Aí vem outra frase depois desse ponto, aí ponto seguida de novo, segundo período. E lá depois um ponto final. Então você conta cada ponto que tem dentro do parágrafo, você conta um período, fica mais fácil. Então quando o aluno faz aquele parágrafo de um período só, aqui, ó, começou lá em cima e só tem o ponto lá no final e já vai para o próximo, é ruim para a estrutura sintática, para a fluidez do texto, para a compreensão. Então, no mínimo, o teu parágrafo tem que ter 2 períodos, que você vai apresentar a ideia, defender e fechar. No mínimo, 2 períodos. Eu vou mostrar exemplos para vocês daqui a pouquinho. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão, eu já disse para vocês o que é cada parte. Introdução a gente chama de tópico frasal, você pode apresentar um parágrafo, começar um parágrafo de diversas maneiras, e aí vocês vão lembrar do que nós falamos lá nos tipos de argumentos, os mesmos tipos de argumentos que vocês podem utilizar vão ser tipos de tópico frasal, vão se repetir, vão ser usados também aqui nesse desenvolvimento. O desenvolvimento em si é o que a gente chama de argumentação. Se você disser que o céu é azul, começou o parágrafo dizendo que o céu é azul. Você tem que provar por que o céu é azul. Você tem que desenvolver esse argumento e fazer essa comprovação. E fechar, sempre concluir a ideia apresentada. Eu coloquei aqui um exemplo que aí eu vou ampliar a tela, porque senão nem vocês, nem eu vai conseguir enxergar. Deixa eu ver como é que está aparecendo aí para vocês. Não sei se vai dar para ler exatamente, mas se não der, não se preocupem, porque eu vou compartilhar o slide, tá bom? Eu posso compartilhar depois da aula. Alguém só me diz aí se dá para ler ou não, porque eu não estou na tela do Meet, eu estou na tela do PowerPoint agora. Alguém? Professora, pelo menos para mim, dá para ler bem mal, porque as letras estão meio embaçadas. Tá, então deixa eu tentar ampliar para ver se melhora para vocês. Melhorou alguma coisa? Melhorou, dá de entender mais. Tá, aí quando eu compartilhar o PowerPoint, vocês analisam um pouquinho melhor. Eu quero só ler esse parágrafo para que vocês consigam visualizar como dentro do parágrafo acontece ou a gente consegue perceber essas 3 partes, certo? Então, é um parágrafo de uma redação nota 1000 e diz assim. Deixa eu ler um pouquinho. Ah, tá, para vocês terem noção. O tema é sobre a persistência da violência contra a mulher, tá? Daquele tema da redação. Algo que contribui para o enraizamento da noção de inferioridade da mulher na mente dos brasileiros e, portanto, para a persistência de tal violência é a representação feminina na mídia. Mesmo em 2015, comerciais de cerveja, por exemplo, reduzem a figura das brasileiras a objetos sexuais, cujo único objetivo é servir os homens. Ao mesmo tempo, propagandas de produtos de limpeza e ainda existem... é porque nesse aqui seria um A com H e a pessoa colocou com A. Há ainda a existente relação aparentemente natural entre a mulher e a cozinha, sendo o marido o único capaz de trabalhar na sociedade e sustentar a família. Assim, a diferenciação entre gêneros torna-se quase inconsciente, o que acaba servindo como justificativa para que os números de mulheres agredidas não sejam levados tão a sério. Vamos perceber cada parte desse parágrafo. O aluno começou aqui, ó, esse aqui é o tópico frasal. Vou destacar aqui para vocês. Por que é o tópico frasal? Porque é a primeira afirmação feita no parágrafo. Sempre o tópico frasal é a primeira frase do parágrafo, tá? Então, a primeira frase aqui, ele começa, esse aluno ou essa aluna, começa fazendo uma afirmação, dizendo que o que contribui para essa noção de inferioridade que está enraizada na mente do brasileiro
é a representação feminina na mídia. Então, percebam aqui que ele está dando um argumento dele, é uma opinião dele. Agora, qual é a questão? É provar o que ele está dizendo. Então, ele está falando sobre a persistência da violência contra a mulher, e ele começa o parágrafo me dizendo que isso persiste, que isso continua, que algo que contribui para que isso aconteça é a forma como a mídia representa a mulher, ou seja, a representação feminina na mídia. Pronto, ele começou o tópico dele com uma afirmação. Agora, o que ele tem que fazer é desenvolver essa ideia. Então, se ele disse que a mulher tem uma representação negativa pela mídia, então ele vai me provar. Então, vamos ver como é que ele prova. Aí ele começa a provar. Ó. Ele diz que mesmo em 2015, que é o ano em que provavelmente foi feita a redação, ainda a gente ainda consegue ver comercial de cerveja usando a mulher como objeto sexual, e ele ainda traz um outro argumento dizendo que as propagandas de produto de limpeza também sempre reduz a mulher a essa questão da cozinha. Ele me traz 2 argumentos para sustentar. Então, ele disse o quê? É uma representação feminina na mídia negativa. Então, prova. Propaganda de cerveja, propaganda de produto de limpeza. Falou, provou. Agora ele vai só fechar, concluir. Se a mídia apresenta de uma forma negativa, inferior, ele me provou, qual é a conclusão que ele chega aqui? Que a diferenciação entre os gêneros, ou seja, para o que o brasileiro faça essa diferenciação em achar que um é superior e outro inferior, acontece quase que de forma inconsciente. E por isso, por achar normal, por ser espalhado pela mídia, pela sociedade como algo normal, as pessoas não estão levando a sério a questão dos números elevados de violência contra a mulher. Então, o que eu quero que vocês percebam e consigam visualizar aqui? Todo parágrafo tem que seguir essa estrutura. Todo parágrafo vai ter que ter essa ideia. Eu apresento o tópico, eu comprovo e eu fecho a minha ideia. Esse início do parágrafo, ele pode acontecer de várias formas. Ele fez uma afirmação, ele pegou a opinião dele, afirmou e provou. Poderia ser uma pergunta, poderia ser um dado estatístico, poderia começar com uma alusão histórica, poderia começar com uma alusão literária, cultural, enfim, ele poderia usar diversas formas de começar para poder desenvolver esse parágrafo. E é o que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Mas percebam, o parágrafo dele tem início, meio e fim. Tem tópico, argumentação e conclusão. E se vocês analisarem o que eu estava falando da questão dos períodos, vocês vão ver, se eu for contar os períodos, ó, eu tenho aqui um período, porque, ó, um ponto. Agora aqui eu tenho outro período, outro ponto, que ele vai apresentar um argumento, ele vai comprovar quando ele fala das cervejas, depois ele vem de novo aqui com outro argumento, quando ele fala dos produtos de limpeza. Então, eu tenho 1, 2, 3 períodos, e ele finaliza aqui com o 4º período. O parágrafo dele é todo dividido. Professor, e se eu não conseguir fazer 4 períodos? Você pode ter 3, você pode ter até 2. O que não pode ter é um parágrafo de um período inteiro, onde só vai ter o ponto lá no final do parágrafo, tá? É isso que não pode acontecer. Até aqui tudo bem? Falem, porque eu não estou vendo o chat, por favor. Vou tentar colocar aqui para eu acompanhar. Quem está me mandando mensagem agora no WhatsApp, eu não tenho condições de responder, tá, gente? Não tenho. Tem gente me mandando mensagem aí que eu estou vendo por aqui, pela telinha, eu não consigo responder. Estou em aula, não tenho como visualizar, tá bom? Depois que eu terminar, eu respondo. Não é mensagem sobre perguntas do tema, então não tem como, ou do assunto da aula, não tenho como responder agora. Outro exemplo aí para vocês. Deixa eu só abrir aqui no meu celular, que aí eu consigo visualizar como vocês estão vendo a minha tela. Pronto. Não está nítido, mas dá para acompanhar. Esse outro exemplo aqui, nós também vamos perceber essa mesma estrutura, tá?
Começa assim: embora já tenha havido notáveis avanços nessa luta, a mulher brasileira ainda é vítima de diversos tipos de agressões. Então, mais uma vez, a pessoa começou com uma afirmação, e ela afirma duas coisas importantes: que já teve avanço nessa luta, né, da mulher, pelo seu espaço, enfim, mas que ainda existem muitas agressões. E aí, olha o que ele vai usar para poder comprovar o que está falando. A Lei Maria da Penha, que estabelece punições aos agressores, é um exemplo de conquista do movimento. Então, ele disse que teve avanço, ele me dá um exemplo de avanço. Tendo levado à justiça mais de 330 mil casos entre setembro de 2006 e março de 2011, segundo dados divulgados pela revista Isto É. Então, ele pega aqui um repertório sociocultural, ele usa a lei e usa um dado estatístico para poder comprovar o que ele está falando. O que ele estava falando? Que teve avanço. Então, ele comprovou. Mas ele disse lá em cima que teve avanço, porém que ainda existem muitas agressões, que ainda precisa, não é isso? Aí ele vai trazer essa segunda ideia. Por outro lado, neste mês de outubro, discute-se no Poder Legislativo a ideia de tornar novamente proibido o aborto em caso de estupro. Isso representa o risco de inúmeras mulheres, sobretudo as menos favorecidas, cuja dignidade já foi ferida no abuso sexual, perderem suas vidas em abortos clandestinos. Então, ele me dá um exemplo de algo que avançou em relação às mulheres e ele traz outro exemplo também legítimo, com base, referenciado, de algo que representa um não avanço, quando vem essa questão de querer, de novo, proibir o aborto numa situação de estupro. E aí ele vai fechar essa ideia. Desse modo, é importante reconhecer que já houve, sim, vitórias, mas ainda se vêem fortes resistências à batalha feminina. Então, ele apresentou uma posição, defendeu e concluiu. Simples, um parágrafo com uma estrutura perfeita. Proposição, argumentação, conclusão. Vou falar com vocês, vou até diminuir de novo, deixa eu ver se... Deixa eu diminuir bem aqui. Vou falar com vocês agora dos tipos de tópicos frasais, ou seja, as formas de começar. E aí eu não vou ficar lendo todos os exemplos, porque vocês vão poder ler depois. E a gente já falou de muitos desses aqui lá nos tipos de argumentos, então vocês vão lembrar também. Então, uma forma de começar um tópico frasal ou de iniciar um parágrafo é fazer uma declaração inicial, que essa declaração é afirmar alguma coisa sobre o tema. Esses dois que nós lemos agora são exemplos de parágrafos que começaram com declarações iniciais. Você faz uma declaração, você sustenta e comprova. E aqui tem um exemplo. Por exemplo, aqui nesse parágrafo, a pessoa começa dizendo assim: não há ligação direta entre a violência urbana e a pobreza ou o racismo. Suas raízes estão lançadas, na verdade, sobre uma sociedade desigual que privilegia uma minoria, deixando todos os demais à margem da sociedade e distante de oportunidades iguais. Aqui é um tópico frasal, é só o começo de um parágrafo. A pessoa optou por começar fazendo uma declaração. E aí o que ela tem que fazer na sequência? Sustentar, provar o que ela está dizendo. Outra forma de começar um parágrafo é dando uma definição. Você traz o significado de uma das palavras do tema, ou você traz um conceito. Essa definição, ela... Deixa eu ver se eu coloquei definição ou declaração. Opa, é aqui. Essa definição, ela pode ser o conceito do que significa a palavra no dicionário, ou um conceito para alguma área do conhecimento, ou o que é o significado daquela palavra na sua percepção pessoal. Então, definição também é um tipo bem utilizado para poder iniciar parágrafo, principalmente quando trazem palavras diferentes. Por exemplo, um tema que fala sobre bullying, aí a pessoa começa dizendo o que é o bullying. Ela começou com uma definição. Nesse tema do ano passado, na verdade desse ano, que era o estigma associado às doenças mentais, a pessoa pode começar, por exemplo, falando o que era doença mental, ou poderia começar falando o que é um estigma, para a partir daí partir com o desenvolvimento do seu parágrafo. Então, começar por definição é começar dizendo o que é, tá? O que é uma palavra, um termo, alguma coisa que tenha a ver com o seu tema. Nesse exemplo, a pessoa traz a definição
de pena de morte, ela pega a definição do que é realmente a pena de morte e com a sua percepção pessoal. E aí ela começa dizendo assim: a pena de morte é o grito lacinante de uma sociedade sem fé e esperança. Então, para ela é isso. Ela determina que todos os limites foram extrapolados e que a única possibilidade de manter a convivência social é eliminando o criminoso para evitar a reincidência do crime. Então, a pessoa começou trazendo uma definição aqui do que é a pena de morte no ponto de vista dela. Outra forma de começar é fazendo uma alusão histórica. Você pega um dado, um fato histórico relacionado com o tema é lógico e usa como início ali para fundamentar o seu parágrafo. Então, você usa um fato histórico para trazer essa fundamentação. Aqui, nesse exemplo, eles vai usar a questão da derrubada do Muro de Berlim. Não vou ler todos com vocês, senão não dá tempo da gente ver tudo que tem que ver. Outra forma de começar um parágrafo é fazendo uma pergunta, uma interrogação. Detalhes sobre a interrogação. Toda pergunta que vocês fizerem dentro do texto precisa ser respondida, tá bom? Mesmo que seja uma pergunta retórica, que são aquelas perguntas que não precisam de resposta, que todo mundo já sabe. Mas você precisa responder toda pergunta feita dentro do texto, tá bom? Você pergunta, você responde, assim que funciona. Outra forma de começar é trazendo um contraste ou uma comparação. Você pega aqui, dentro do tema que você está abordando, duas situações diferentes para poder comparar ou para poder mostrar como elas são divergentes. E aí você parte a sua argumentação a partir disso. Outra forma é apresentar a causa e a consequência do problema. É muito comum também fazer essa relação de causa e consequência. Por exemplo, eu falo da inércia do governo diante de políticas públicas educacionais, a consequência é o quê? Evasão escolar, alunos mal formados, sem condições de atuarem no mercado de trabalho, sem o conhecimento mínimo necessário. Então, eu sempre apresento a causa e a consequência desse problema. Também é muito comum. Outra forma de iniciar é fazendo menção a uma obra consagrada ou a um autor, a um filósofo, aqui também é muito comum, ou uma novela, um filme, é totalmente possível. Você pode pegar um filme, uma novela, até um fato, um acontecimento que tenha sido de repercussão nacional para poder começar exemplificando, fazendo essa menção. Obras consagradas, livros, você pode também começar mencionando música, também é possível começar fazendo referência, tá? Sem problema nenhum. É muito rico esse tipo de repertório sociocultural. Por quê? Porque você mostra que você está pegando o conhecimento que você tem, que você adquiriu ao longo da vida e está associando com o tema. Outra forma que vocês mais usam é essa daqui, ó. São os dados. É apresentar um dado estatístico para poder fundamentar a tua argumentação. Isso daqui vocês usam muito. Por exemplo, de acordo com o site Mapa da Violência nas últimas 3 décadas, e aí você inicia o seu parágrafo apresentando um dado, uma estatística. Sempre que você apresenta dado, estatística, citação de filósofo, você não pode só jogar essa informação e ir embora. Você apresenta a informação e desenvolve, argumenta em cima dela, o que isso tem a ver, o que isso tem a ver com o tema, relaciona isso com o tema, com a tua argumentação, tá bom? Que é isso que vai enriquecer o teu parágrafo. Tem gente que faz só assim, coloca só o dado e pronto. Ah, o Brasil é um país muito desigual. Segundo o IBGE, tantos por cento das pessoas não tem isso, não tem aquilo, tantos por cento. Aí pronto, parou. Ponto, vai para o próximo parágrafo. Não desenvolveu. Trouxe uma informação válida, pertinente, mas não desenvolve essa afirmação, tá? Então, tem que desenvolver. Alusão histórica, nós já falamos, tipo de parágrafo. Aqui tem mais exemplos. E aí eu quero falar agora dos operadores com vocês, também fundamentais. O que são operadores argumentativos? São palavras ou expressões, conjuntos de palavras, que nós usamos para poder estabelecer a coesão dentro do texto. O que é a coesão? O que trabalha com a relação das palavras, dos parágrafos, das frases.
Então, existe uma competência no Enem, que é a competência número 4, que ela avalia totalmente a questão dos conectivos e dos operadores argumentativos. Ela vai avaliar a coesão. Se o aluno usou operadores, se o aluno usou conectivos dentro do texto. Então, é fundamental. E aqui, nessa parte em que nós vamos falar dos operadores argumentativos, o conteúdo que vocês estão estudando em língua portuguesa vai ajudar muito. Porque quando nós falamos das orações coordenadas e subordinadas, tudo aquilo que nós estamos vendo são conectivos. Quando eu falo lá que a oração coordenada adversativa, as conjunções são mais, porém, todavia, no entanto, entretanto. Quando eu digo que uma oração subordinada é adverbial temporal, quando usa o enquanto, por exemplo, quando conjunção, ou quando usa um se para dar ideia de condição, quando usa o embora, todas essas conjunções que nós estudamos são conectivos e você pode usar dentro do seu texto, depende do sentido que você quer abordar. Então, existe uma competência só para pontuar esse uso dos operadores argumentativos. Então, eles são, né, as expressões que vão estabelecer, que vão fazer a ligação entre as orações e os parágrafos do seu texto. Por que eu tenho que usar? Porque tem uma competência que avalia só isso e porque ele deixa o meu texto mais coeso, mais coerente, uma leitura mais fácil, que a gente chama de uma leitura fluida. E aí, nós vamos aqui ver alguns tipos de operadores argumentativos. Se vocês forem para a internet, para o Google, e colocarem assim, operadores argumentativos para a redação, vocês vão encontrar mapa mental, vocês vão encontrar aqueles quadrinhos com vários tipos de operadores. Então, tem muita informação. Eu até tenho também alguns, eu posso até enviar para vocês depois no grupo, alguns salvos, que aí você começa a praticar suas redações e vai usando os operadores. Eu sempre uso o portanto na conclusão, mas eu queria usar um operador diferente. Qual que eu posso usar no lugar do portanto? E aí você começa a usar outros tipos de operadores. Você vai enriquecendo o seu vocabulário a nível de operador argumentativo. Então, eu coloquei aqui para vocês alguns sentidos que vocês podem estabelecer e alguns operadores que podem ser usados. Por exemplo, você está escrevendo lá na sua redação e você quer dar uma ideia de adição, de incluir mais uma informação, de apresentar mais um argumento. Que operador você pode usar? Além disso, lá para o segundo parágrafo, vou dar um outro argumento. Além disso, vírgula, e você vem com o próximo argumento. Você pode usar o também, vale lembrar, o pois, o outro sim, agora, de modo geral, por iguais razões, inclusive, e aí tem vários outros. Eu quero dar uma ideia de oposição, de contrariedade. Eu posso usar o embora, o não obstante, o entretanto, o mais, o no entanto, porém, diferentemente, por outro lado, são operadores argumentativos. Eu quero usar uma ideia de afirmação, de igualdade. Eu posso usar infelizmente ou felizmente, obviamente, na verdade, realmente, nesse sentido, semelhantemente. Então, vão te ajudar a estabelecer essa ideia. Você quer dar uma ideia de exclusão, você pode usar o senão, o exceto, tão somente, apenas. Enumerar, você pode começar em primeiro lugar, a princípio, a priori, em segundo lugar, em uma segunda análise. São todos operadores que você utiliza com esse sentido. E aqui eu coloquei vários outros. Eu não vou ficar lendo com vocês para não ficar cansativo. Mas tem operador para dar sentido de explicação, de conclusão. Olha aqui, ó, vários para conclusão. Em suma, por conseguinte, em última análise, por fim, concluindo, finalmente, e vai embora. Operadores para dar ideia de continuação, de conformidade. Quando vocês forem citar pesquisas, filósofos, ou a fala de alguém, de uma outra pessoa, você pode usar o conforme, segundo, consoante, de acordo com, fulano de tal, e aí faz a sua referência. Condição, o que mais que nós temos? Finalidade, comparação, consequência, alternância, proporção.
Tudo isso aqui vocês já viram lá como as conjunções, tanto dentro das coordenadas quanto das subordinadas. E aqui eu coloquei para vocês, não são modelos fixos que você tem que usar na sua introdução, por exemplo. Eu coloquei aqui exemplos para te dar um norte. De repente, quem tem muita dificuldade de iniciar, tanto a introdução quanto os parágrafos de desenvolvimento e a conclusão, eu coloquei aqui para vocês algumas formas de usar os operadores. Então, são frases que você vai usar no início do parágrafo. Essas aqui você vai usar no início de qual parágrafo? Da introdução. Então, por exemplo, você pode começar, muito se tem discutido acerca da desigualdade educacional, aí continua falando. Ou você pode começar, sabe-se que a desigualdade educacional ampliou-se no contexto pandêmico, aí você vai embora falando do seu assunto. Ou você pode começar, é de fundamental importância discutir a problemática da desigualdade social. Porque eu estou usando a desigualdade social porque foi o nosso último tema. É só para vocês perceberem como conseguem incluir sempre a proposta, sempre o tema que você vai escrever. Então, aqui são algumas formas de começar o seu parágrafo de introdução, tá? Quer dizer que a partir de hoje você tem que começar a sua redação com um desses de jeito nenhum, tá? São só exemplos, principalmente para quem tem muita dificuldade. Alguns já têm até a sua forma de começar, não tem problema nenhum. Desenvolvimento. Como é que eu posso começar lá os parágrafos do desenvolvimento? É incontestável que, como já teorizado, pois, e como já teorizado é quando você vai usar um filósofo, alguém de referência. Em consequência disso, nota-se, esse em consequência disso vem depois que você já apresentou um argumento. É igual o além disso. O além disso eu não uso no primeiro parágrafo da argumentação. Eu uso ele no segundo, porque eu já disse uma coisa e agora eu venho trazendo outra informação. Outro fator, a mesma coisa, vem no segundo parágrafo. Convém lembrar que, também no segundo parágrafo. Esses aqui você pode usar quando você vai estabelecer essa ideia de oposição em relação ao parágrafo anterior, mas tem que ter muito cuidado para que o texto não fique contraditório, certo? Na conclusão, são clássicos, né? Tem gente que já tem a sua forma de começar a conclusão. Em virtude dos fatos mencionados, é necessário que, aí você vai dizer, quem? O governo, a sociedade, a escola, as empresas, aí você vai dizer quem é o agente, o que vai fazer, enfim, nós vamos trabalhar a conclusão. E aí, desde já, eu quero que vocês entendam que a conclusão, ela sempre tem que ser completa. Como assim? Ela tem que responder as perguntas que são feitas. Quem vai fazer o que você está sugerindo? Como isso vai ser feito? Por que isso vai ser feito? Né? O modo meio, o que vai ser feito? Você vai dizer quem, o que vai fazer, como vai fazer e por quê. Além de detalhar. É assim que a gente consegue uma conclusão de 200 pontos, uma conclusão para uma redação nota 1000. Tem que responder tudo bem detalhadinho. Então, aqui eu tenho formas de começar a conclusão. Pode ser com portanto, logo, então, assim, pela observação dos aspectos analisados, em vista dos argumentos apresentados, são formas de começar a redação de vocês, o parágrafo de conclusão. Para a gente finalizar, eu trouxe aqui 3 exemplos reais. Em que sentido? Às vezes, quando eu mostro para vocês parágrafos ou trechos de redação nota 1000, talvez alguém pense assim, professora, isso está muito distante, é muito difícil eu ou algum dos meus colegas conseguirmos fazer um parágrafo desse jeito. Então, isso está muito fora da nossa realidade. E aí eu peguei 3 exemplos do ano passado, de alunos do ano passado, de redações que eles tiraram 1000. Eu tenho 3 alunos no ano passado que conseguiram, não 1000 no Enem, mas em uma das propostas que nós treinamos, eles conseguiram tirar 1000. E aí eu vou mostrar para vocês como o parágrafo seguiu início, meio e fim, tópico, desenvolvimento e conclusão, apresentou os conectivos necessários. Então, esse parágrafo aqui é da Aline, até passou agora em veterinária
Universidade Federal do Maranhão, agora essa semana, e ela tirou nota 1000. Então, o tema dessa redação que eu passei para eles no ano passado era sobre o desafio para combater os crimes cibernéticos. E aí, esse daqui, deixa eu ver se é a introdução ou se é... Não. Esse aqui é o primeiro parágrafo do desenvolvimento, para vocês terem noção de qual é a parte do texto. Então, ela começou assim: é relevante abordar, primeiramente, por que eu destaquei isso aqui? Porque isso aqui é um operador argumentativo. É um operador que está mostrando que ela está iniciando a argumentação. Então, operador argumentativo utilizado, ok. Então, ela começa: é relevante abordar, primeiramente, que é de conhecimento nacional que as leis brasileiras, mesmo quando completas, podem gerar justiças e impunidades. Ela começou afirmando que as leis podem gerar justiças e impunidades. E, mediante a ausência de uma legislação eficaz voltada para crimes virtuais no Brasil, se torna desafiador o seu combate. Então, ela começa com uma afirmação, dizendo que mesmo tendo as leis, elas podem ser injustas e impunes no Brasil, e ela fala que, tratando-se dos crimes aqui, ó, dos crimes virtuais, não existe uma legislação eficaz. E aí ela vai me dar exemplo, vai continuar agora fundamentando isso aqui que ela afirmou. A Lei Carolina Dickmann e o Marco Civil da Internet são as normas existentes no país referente a cybercrimes. Entretanto, são incompletas e podem ser burladas em processos jurídicos, possibilitando que muitos criminosos saiam impunes em seus delitos. Então, ela provou o que ela disse aqui, que as leis podem ser injustas e gerar impunidade, citando duas leis existentes. Então, repertório sociocultural válido. Ela usa aqui, ó, mediante a, é um conectivo, entretanto, conectivo que dá ideia de oposição. Agora ela vai concluir o parágrafo. Dessa forma, nota-se, dessa forma, conectivo que dá ideia de conclusão, que a legislação é um fator essencial para conter os crimes no meio virtual. Aqui a argumentação dela era dizer o quê? Que para combater os crimes cibernéticos, que é o tema, é preciso ter uma legislação. A legislação é o ponto essencial. Parágrafo, nota 1000. Por quê? Início, meio e fim, operador argumentativo, repertório sociocultural. O que é o repertório sociocultural? A informação que ela traz de fora. Ela mostra que ela tem conhecimento. Ela cita aqui duas leis que têm a ver com o tema e fundamenta dentro do parágrafo dela. Eu coloquei muito na redação de vocês, faltou fundamentação. O que é isso? O que você disse no parágrafo é verdade, não é mentira, não está errado. Porém, não tem comprovação. Então, o que eu argumento, eu preciso comprovar. Ela disse que a lei é injusta e gera impunidade, ela tem que me provar. Então, ela me provou, citando duas leis. Se ela só dissesse que a legislação no Brasil é falha, que se tratando dos crimes cibernéticos não é fácil de punir, não, e ficasse por aí, ela estaria numa argumentação de senso comum. Ela argumentou, mas ela não provou o que ela está argumentando. E aqui, quando ela apresenta essas duas leis, ela faz essa comprovação. Outro exemplo, essa é a redação do Luiz Portela. Também passou em alguma coisa de informática aí, só que foi para a região sul. Ele também... Deixa eu ver se é a introdução ou se é outra parte. Não, é desenvolvimento também. Ele começa assim: a priori, vale ressaltar, então isso aqui é um conectivo, é um operador argumentativo de início, então já ok. O episódio da série Black Mirror, acho que é assim que fala, no qual a personagem principal é coagida a cometer crimes em troca do não vazamento de seus momentos íntimos capturados pela webcam de seu próprio notebook. Nesse sentido, é notável outro conectivo: a forma como os crimes transcendem, passando do mundo real para o virtual, e o usuário está extremamente vulnerável a qualquer tipo de atrocidade. Dessa maneira, já vai para a conclusão, entende-se essa questão como uma problemática cuja resolução deve ser imediata. Qual é a questão aqui? Ele começou diferente da Aline. A Aline começou fazendo uma afirmação e provou o que ela afirmou. Ele já começou trazendo um repertório de uma série, pegando um exemplo de um vazamento para mostrar como essa questão do virtual pode sair do virtual e atingir a pessoa no mundo
real. E fecha dizendo que precisa combater essa problemática, resolver essa questão do mundo virtual influenciar, prejudicar a pessoa no mundo real. Então, tópico frasal, desenvolvimento, conclusão, operador argumentativo, repertório sociocultural. Parágrafo dentro da estrutura perfeita. E o último exemplo é uma conclusão. Aí percebam a diferença, como é maior. Por que a conclusão é maior? Porque você tem que responder muitas coisas na conclusão. Ela, consequentemente, vai ser o maior parágrafo do seu texto. Por isso que você precisa projetar. Quando você não projeta, usa muitas linhas lá no início do texto, no desenvolvimento, e deixa só um pouquinho para a conclusão, consequentemente, sua conclusão não vai sair bacana, não vai ser boa, porque você vai deixar de responder algo que é preciso. Aqui é a conclusão do Pedro. O Pedro já tem a frase dele de conclusão. Toda a conclusão dele, ele começa com essa frase. É errado, professor? Não, é o modelo dele. Então, ele começa sempre assim. Portanto, medidas exequíveis são necessárias a fim de resolver o impasse. Assim, conectivo. O Ministério da Educação, em conjunto com o da Ciência, Tecnologia e Inovações, deve promover cursos preparatórios com temáticas tanto da aprendizagem do uso correto da internet, como dos perigos que ela proporciona, por meio conectivo de plataformas de reuniões virtuais como o Google Meet ou Zoom, com a finalidade de capacitar jovens, adultos e idosos no uso de dispositivos e aparelhos tecnológicos contemporâneos. Então, ele me deu aqui uma proposta, todinhas. Essa daqui é uma proposta. Você pode apresentar uma ou duas dentro da sua conclusão. Uma delas tem que estar bem completinha. Então, segunda proposta. Em segundo plano, outro conectivo, é necessário que técnicos de informática, em parceria com especialistas da área de programação, reforcem a segurança em plataformas e redes sociais, por meio de atualizações e programas engajados. Desse modo, eliminar-se-ão os desafios no combate aos crimes cibernéticos. Aí ele fecha trazendo o tema de novo. Só para vocês perceberem como é que a gente corrige uma conclusão. Eu corrijo, o corretor vai para a conclusão sempre se perguntando quem? Aí eu vou ver se o aluno respondeu. Quem? Ele me diz aqui, ó. Quem ele está dizendo que vai fazer? Ministério da Educação junto com o Ministério da Ciência. O quê? Cadê o quê? Aí ele me diz aqui, ó. O que vai ser feito? Qual é a ação? Promover cursos preparatórios com temáticas de aprendizagem para o uso correto da internet, tá? Aí ele vai dizer aqui como completa a informação. Como esses cursos vão ser fornecidos? Então, ele vai dizer aqui, ó, por meio de plataformas e reuniões virtuais como o Google Meet e Zoom. Para quê? Por que isso vai ser feito? Qual é a finalidade dessa ação? Capacitar jovens, adultos e idosos no uso de dispositivos e aparelhos tecnológicos. Então, ele respondeu tudo. Ele disse quem, o que, como e por quê. Além de detalhar. O que é detalhar, professora? É explicar bem direitinho. Quando ele fala aqui que promover cursos preparatórios, ó, que ele vem com temáticas até aqui, ele está detalhando. Quando ele fala que é por meio do Google Meet e do Zoom, ele está detalhando, ele está trazendo mais informações. A segunda proposta não precisa ser completa. Então, ele diz aqui, ó, em segundo plano, é necessário que técnicos de informática, então, quem aqui? Técnicos de informáticas tem uma parceria com especialistas de programação. O que eles vão fazer? Qual é a ação? Reforcem a segurança das plataformas de rede social. Como? Por meio de atualização dos programas, atualização e programas engajados. Ele não detalha aqui, mas não tem problema, porque é a segunda proposta dele, também não teria mais linha para ele fazer isso, e ele só fecha a conclusão aqui com a frasezinha, ó, e com essas ações vão se eliminar os desafios para combater os crimes cibernéticos. Então, aqui eu tenho também parágrafo de estrutura perfeita. Uso de conectivos, aqui no caso, proposta de intervenção completa, respondendo todas as questões. Alguma pergunta? Vocês ficam tão quietinhos que eu não sei nem se estão me ouvindo. Se o áudio não cortou pelo meio da história e eu fui embora falando.
Perguntas sobre os parágrafos, sobre a estrutura, conectivo, sim ou não? Tá tranquilo, Sâmia? Sem perguntas. Compreenderam? Bacana? A partir de hoje, quando vocês forem fazer as próximas redações, aí vamos olhar para o parágrafo. Opa, meu parágrafo tem início, meio e fim? Opa, ok. Eu fechei, eu concluí a ideia. Beleza. Aí já vamos aproveitar e olhar os conectivos. Eu usei um conectivo para começar. Eu usei conectivo dentro do meu parágrafo, que é importante. Tem que ter no início do parágrafo e dentro. É um dos critérios para poder tirar uma boa nota. Então, você usa sempre no início o operador argumentativo e dentro você usa os conectivos. Dentro do parágrafo sempre vai ter conectivo fazendo essas ligações. Assim que a gente avalia. No caso de não ter nenhuma pergunta, eu vou encerrando por aqui, só que antes eu vou divulgar o link, compartilhar, na verdade, o link da frequência com vocês. Vai ter agora uma gincana. Ah, tá, e antes de terminar, eu quero parabenizá-los pelo Dia do Estudante, viu? Parabéns para vocês que se esforçam, que dedicam, que estão aí há 2 anos tentando superar o que eu acredito ser um dos momentos mais difíceis na história da humanidade, tá? Que vocês tenham as suas forças, a sua inteligência renovada, reafirmada e consigam seguir e alcançar lugares altos aí na vida de vocês, tá? Desejo isso de todo o meu coração. E contem comigo para o que precisarem, para ajudar nessa trajetória. Vou parar a gravação.